salvou quem não vem ao vivo, né? Aí, voltando, Deus, as pessoas têm um sofisma. O que é um sofisma? É um pensamento que vem por muitas pessoas falarem, e aí as pessoas creem como uma verdade, mas nunca refletiram sobre isso. Deus tem o poder de fazer o que quer, a hora que quer, do jeito que quer. E, de fato, ele tem o poder, mas ele faz o que quer, a hora que quer, do jeito que quer? Não. Porque se ele fizesse isso, ele iria contra o que ele mesmo fez. E quando Deus construiu todas as coisas e viu que era bom, ele fez dentro de uma norma de princípios que ele sabia que aquilo que ele estabeleceu como verdade era verdade. Por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Existe uma verdade, que é a verdade de Deus. Só que Deus não pode exigir que as pessoas obedeçam essa verdade, porque senão ele não pode declarar que ele é um Deus de amor. Porque eu não posso dizer que amo a Nayara se eu amarrar ela numa corrente e obrigar ela a fazer tudo que ela quer. Eu preciso conquistar ela, eu preciso mostrar para ela que ser minha esposa é válido, é muito bom. E a mesma coisa é Deus. Deus, quando faz todas as coisas, ele estabelece seus princípios. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E eu sei que a gente pensa no princípio como uma palavra de primazia, ou seja, quando não tinha nada, Deus fez. Mas no princípio ele é um pouco mais profundo. No princípio tem a ver num conjunto de princípios que revelam o seu caráter. Deus construiu todas as coisas. Todas as coisas emanam Deus. A Bíblia diz que toda a natureza revela sua majestade, seu poder e sua glória. Porque imagina que você é um curador de artes e você conhece sobre pinturas. E você vê num quadro na parede, você sabe determinar se aquele quadro ele é de Picasso, se ele é de fulano, de Bertano, porque cada artista deixa os seus traços, o seu DNA artístico por detrás daquilo que ele faz. Deus, quando fez as coisas, ele deixou o seu DNA. Então, tudo que Deus fez carrega o seu DNA e carrega uma primazia de quem ele é. Agora, quando Deus faz todas as coisas, ele faz baseado nas suas leis que ele criou. Dentro dessa legislação que Deus criou, por exemplo, nós vamos chegar lá na frente aqui, mas eu vou dar só uma pincelada para você entender. Qual seria o motivo de Jesus, sendo Deus, deixar de ser Deus e como morrer numa cruz, gente? E há quem pense que Jesus veio pagar o preço para o diabo, que é outro sofisma que as pessoas criam. Deus, quem matou o diabo na cruz, quem matou Jesus na cruz foi o diabo. E vocês já devem ter visto aquele filme que o diabo estava em festa porque Jesus estava morrendo, alguma coisa do tipo, né? Mas isso não é verdade. Deus é quem estabeleceu o princípio que o pecado traria morte. E quem estabeleceu o preço a ser pago foi Deus. E quem estava irado com a humanidade era Deus. Quem precisava restabelecer isso? Somente Deus. E então Deus tem que vir como um homem para pagar um preço para si, para nos reconciliar com ele. Então Jesus não pagou o preço do diabo. Jesus pagou o preço para Deus. Jesus morreu como oferta para Deus. Porque se Jesus morresse para pagar preço para o diabo era muito poderoso, não? Ué, que diabo poderoso é esse que faz Deus morrer na cruz só porque ele quer? Não. Deus estabeleceu o princípio que se pecardes, o fruto do pecado seria a morte. Então, a morte, o pecado trouxe a morte, mas somente a morte de um justo poderia trazer redenção. Por isso, o escritor vai dizer: por um homem entrou o pecado, mas por outro homem saiu o pecado. A Bíblia diz que se um justo pode cometer pecado, um pecador pode ser justificado. Então, nós somos justificados
por uma série de conjuntos de regras de Deus que foram cumpridas por Jesus. Estão comigo aqui? Então, isso já nos mostra que Deus não faz o que quer do jeito que quer, a hora que quer, principalmente se tratando da terra. Por quê? Porque Deus não pode negar a si mesmo, nem ir contra as suas próprias palavras. Lembra que eu disse que as pessoas culpam Deus sobre morte, sobre doença, sobre peste, sobre tudo? Mas lembre-se, em Deus fez um plano de salvação quando ele tirou Adão do jardim. Porque Deus, conhecendo as leis, entendeu? Bom, esse cara pode comer da árvore da vida e receber conhecimento eterno. Só que agora esse cara comeu do conhecimento do bem e do mal. E se ele comer daquela árvore ali, eles vão ser eternos pecadores e nunca mais vão ter redenção. Então, expulsar o homem do jardim foi um ato de misericórdia. Por quê? Imagine-se que hoje você gostaria que um estrupador vivesse pela eternidade? Você gostaria que um assassino de crianças vivesse pela eternidade? Você gostaria que as maldades que tem no mundo fossem eternas? Só não são, porque Deus resolveu o problema, tirando Adão do jardim, trazendo seu filho, e logo, logo esse filho está voltando, só para te lembrar. E aí a minha esperança está aí, porque agora ele está levantando seu exército, mas aqui um dia ele está vindo buscar sua noiva, e eu vou estar com o meu amado. Mas isso é também conversa para outro dia. Mas voltando aqui. Então Deus, com o ato de misericórdia, ele salva o homem do pecado eterno e consegue colocar o pecado temporário para ser removido por sacrifícios parciais e depois definitivo em Jesus Cristo. Os sacrifícios de cordeiro e etc., eles entram em vigor como um ato de remissão dos pecados, mas eles eram passageiros. Já o ato de Cristo foi um único sacrifício eterno, que grita mais que o sangue de Caim, que se eu for tocado por esse sangue, uau, eu não preciso ficar todo dia matando cordeiro nenhum, porque esse sangue me lavou, esse sangue me justificou, esse sangue me marcou, e agora eu sou uma nova criatura. Agora, todo homem, antes de ser um corpo, ele era um espírito. Lembra que nós estabelecemos isso esses dias para trás? Eu disse que o boneco foi feito, mas um boneco sem vida era só um boneco. A vida não estava no corpo, a vida estava no espírito. Ou seja, o homem só está vivo porque ele tem um espírito dentro dele. Você e eu, se tirar nosso espírito... Bom, eu fui no velório do vô da Ana com o do Biel. Agora, que dia que foi, mano? Antes de ontem, eu fui lá no velório do vozinho do Biel, que o Senhor colheu. Cara, é um corpo. É um ser humano que está ali e um corpo. Agora, o espírito dele é o que dá vida ao corpo. E enquanto tiver um espírito dentro do homem, em sua alma, ele está vivo. Então, o homem, ele era um espírito antes de ser um corpo. Estão comigo? O homem era um espírito antes de ser um corpo. O que o homem adquiriu a partir do momento em que ele teve um corpo? Lembre-se, nesse momento, Deus não tinha um corpo ainda terreno. Ele tinha um corpo celestial. Assim como Adão também tinha um corpo celestial. Mas ao homem que foi dado o poder e a autoridade sobre a terra para ter um meio de transporte na terra, foi lhe dado um corpo. Então, esse espírito que estava com Deus, gerado em Deus, semelhante a Deus, é colocado dentro de um corpo para ter locomoção na terra e autoridade na terra. Não existe autoridade na terra sem um corpo físico. O corpo de Adão dava autoridade ao espírito de Adão na terra.
Deus vai ter seu corpo só em Jesus. Só que isso também, nós vamos falar daqui um dia, sobre o porquê Jesus teve que nascer como homem. Mas hoje você já vai começar a ter uma luz do porquê disso. Porque essas são perguntas que todo novo convertido me faz. E até uns velhos não sabem. Ah, mas por que Deus já não resolveu tudo? Por que Deus já não foi lá e Adão caiu, já não matou Adão, já não falou, vou dar um restart? Não era mais fácil? Eu vou acabar com a serpente, eu vou acabar com Adão, já vou... Olha lá, trabalhava na funerária. Deus me livre, que serviço esquisito. Deus me livre. Tá aí, eu tiro o chapéu para quem trabalha em funerária. Tá. Tá vendo gente chorar, não dá não. Eu agora trabalho na funerária também, só que eu mato pessoas vivas. Eu mato ela nas águas do batismo e já levanto um novo homem. Então, a funerária aqui já ressuscita. Mas, voltando aqui. Todo espírito precisa de um corpo para ter autoridade. Na terra, você também não vê o diabo. Se o diabo pudesse fazer isso, ele nos comia vivo. Sim ou não? Se o diabo pudesse ser solto agora e ele assim, se manifestasse e matasse quem ele odeia, você acha que nós estávamos vivos? Isso também vai acontecer daqui a pouco tempo, pelo que eu estou vendo, na pessoa do anticristo. E vai acontecer também uma encarnação na pessoa do anticristo, da besta, do falso profeta. Haverá uma revelação física de quem o diabo é, porém, precisa também de um corpo físico. Ou seja, na terra, para ter autoridade é necessário um corpo. Sem um corpo físico, nem Deus, nem o diabo, nenhum espírito tem autoridade. A autoridade legada na terra é dada por um homem. Quem deu autoridade para o diabo? Não foi Deus, amor, foi o homem. Adão. A autoridade estava na mão de Adão. E Deus veio em Jesus resgatar essa autoridade. Por que Deus faz isso? Não era mais fácil Deus fazer isso? Vou lá, botar um restart. Tchau, diabo. Tchau, Adão. Vamos começar tudo de novo. Mas por que Deus não fez isso? Deixa eu te falar por que Deus não fez isso. Porque Deus não pode negar a si mesmo. Deus, ele não pode descumprir suas santas palavras, porque senão ele não seria Deus. Que Deus é esse que volta atrás? Que Deus é esse que fala uma meia-verdade? Não pode, não pode. Deus precisava de um caminho legal para atuar na terra. Deus precisava de um caminho legítimo. E qual era a legitimidade? Segundo as suas palavras. Deus não podia mais fazer algo na terra. Por quê? Porque ele não tinha mais autoridade sobre o pó da terra. Não podia. Deus não podia fazer mais isso porque o pó da terra não pertencia mais a ele. O pó da terra pertencia a outro ser agora, ao homem. E ainda pertence. Ainda que o diabo tomou o poder do sistema desse mundo, ele não pode tomar esse mundo. Então, até para fazer ruindade na terra, você vai ver que tem um homem envolvido. Por isso você vê trabalhos, satanismo, blá, 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 blá. São homens invocando espíritos. Porque para ter autoridade na terra, qualquer ser espiritual necessita de um corpo terreno. A Bíblia diz, Deus é espírito. E importa que assim o adore, em espírito e em verdade. O Pai buscará os que verdadeiramente o adoram, em espírito e em verdade. Ou seja, Deus que é espírito está procurando um corpo que o adore. Para ele vir. Para ele vir. Então Deus acha Noé. Por que Deus achou Noé? Porque ele precisava de um caminho legal para atuar na terra. E ele acha Noé. Agora é louco porque a Bíblia diz que Noé era justo. No meio de todo aquele povo promíscuo, de toda a devassa, de todo o povo que estava envolvido com deuses, com um anjo caído, com
aquela rolaiada que estava no tempo de Noé, havia um homem que estava interessado em Deus. Primeira coisa, você quer ser um homem ou uma mulher de aliança? Demonstre o seu interesse e a sua repulsa a esse tempo. O escritor aos Romanos, você vai ouvir eu falar esse texto, porque esse texto é um texto chave para a vida humana na Terra. Renovai a vossa mente. Só que antes disso, começa assim: não vos conformeis com este mundo, mas renovai a vossa mente. Sabe, Noé estava inconformado com sua geração. Existe algo onde você mora, onde você está, onde você trabalha, que te gera indignação, que você sabe que aquilo é injusto? Quem colocou o senso de justiça dentro de você? Você é algum advogado, conhece lei? Talvez você seja, mas mesmo se você não conhece todas as leis, de onde vem o senso de injustiça que você vê uma criança passando fome e você fala, isso é injusto? Veio de Deus. E a justiça de Deus está procurando os justos na terra que dizem, isso é injustiça. E Deus vai fazer aliança com essa pessoa para ser a justiça dele na terra. Tem alguém comigo aqui nessa manhã? Porque agora eu já comecei a pegar fogo aqui. Porque se Deus achar alguém que está insatisfeito, ele vai achar alguém para uma aliança. Se a Eliana dizer tem coisas em Andradas que precisam mudar, Deus, eu sinto que essas são áreas de injustiça. A Bíblia diz, então eu vou fazer justiça na terra por um homem justo. Ele vai propor uma aliança, ele vai ter um corpo para lhe dar autoridade. E através dessa pessoa, Cristo em nós, a esperança da glória, através de nós, ele vai fazer coisas sobrenaturais. Se ele achar uma Lília, um José em Roraima, se ele achar um Bruno em Portugal, se ele achar a Bruninha aqui em Poços, se ele achar uma Rose dentro da Santa Casa, e nós tivermos, bom, isso aqui precisa do reino do meu pai. Se ele achar a Jéssica de São Paulo, se ele achar o Bert, se ele nos achar, se ele achar um corpo interessado em trazer justiça, ele virá. A Bíblia diz que Deus olhou e viu que não era justo. E aí eu vou te dizer uma coisa. Quem liberou o dilúvio? Deus ou Noé? Bert diz que é Deus. Noé. Noé. Deus liberou as águas de cima, mas porque ele achou alguém que podia liberar as de baixo. Sem um justo não tem justiça. Sem um corpo não tem autoridade. Sem um homem não há chuva. Não sou eu que digo, a Bíblia diz, não tinha chovido porque não havia um homem. Mas o dia que Deus achou um homem, ele pôde mudar a terra. Mudar e limpar, lavar e recomeçar. Meu Deus do céu. Amém, amém. Deus não podia chegar em Adão e dizer, Adão, deu tudo errado, vou acabar com você, com Satanás, vou começar de novo. Por quê? Porque agora Deus precisava de um caminho legal. Ele precisava de alguém que quisesse. E ele acha esse Noé, o justo. É tão louco isso que quem estava em Sodoma e Gomorra, você lembra? Ló. E sabe o que a Bíblia diz? Ló, o justo. Lá em 1 Pedro vai dizer que Ló, o justo, estava em Sodoma e Gomorra. Porque tinha um justo procurando justiça. Uma cidade inteira injusta. Passou a limpo. Quem libera a justiça de Deus na terra não é o próprio Deus. Precisa de um corpo. Precisa de um homem ou de uma mulher que está disponível e que quer fazer aliança. Agora, por que Deus tem que fazer aliança? Porque este é o caminho. Eu anotei aqui nas minhas anotações. Deus precisa se mover de uma maneira legal na sua suprema corte celestial. Deus não é como os políticos que nós vemos aqui. Deus, ele anda debaixo da sua própria lei. Então, o caminho legal era, para ter autoridade na terra, eu não posso ter só porque eu quero. Eu preciso de um pó da terra. De alguém que domina sobre o pó da terra. Eu preciso de um corpo disponível.
Você tá louco. Agora você consegue entender por que que você diz, Deus está em mim. Eu carrego Jesus, eu carrego o Espírito Santo. Ou seja, qual é o corpo que Deus usa para se mover na terra? Se Deus quiser visitar a hemodiálise, qual corpo ele vai usar, mãe? Ele vai aparecer como um fantasma? Não, vai usar o meu corpo. Se ele quiser fazer algo em Andradas, Eliana, ele vai fazer o quê? Ele vai aparecer como um fantasma voando na rua? Ou ele vai se manifestar através de uma mulher de aliança? É. Você consegue entender que nós falamos coisas e não entendemos? Nós falamos, Cristo está em mim, o Espírito Santo está em mim. Ok, eu creio, é verdade. Mas por quê que ele não está fora de mim e mandando eu seguir ele? Porque nesse momento, até que Jesus venha para cumprir isso, é Cristo em nós, a esperança da glória. A esperança está aqui. A palavra de vida está aqui. Os decretos de justiça estão aqui. A forma que Deus muda a terra está aqui. Está em mim. E se eu tocar em alguém que está morto, vai viver, porque a vida agora está em mim. Deus começa a propor as alianças. Por quê? Noé, vamos fazer uma aliança? Você libera a chuva e eu salvo tua família. Tá bom, Noé aceita. O que é os termos dessa aliança? Constrói uma arca, obedece. Eu vou salvar você. E por causa de Noé, se você ler, olha que interessante, quer ver? Olha lá, ó. De tudo que vive, verso 19, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, fará entrar na arca para os conservar vivos contigo. Das aves, segundo a sua espécie, todos os animais, leva contigo de tudo que se come, ajunta contigo, ser-te-á para alimento e a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenava. A aliança que Deus fez com Noé foi para salvar a terra, os animais, para tudo. Pela vida de Noé. Deus não foi Deus que pegou os bichinhos e pôs dentro da arca. Foi um homem que construiu a arca, que abriu a arca, que ajeitou a arca. Agora, Deus fechou a arca. Porque o que Deus quer? Aliança. Porque quando ele acha alguém de aliança, ele pode ter um corpo na terra. Para que ele faça, para que ele realize, para que ele derrame. Quer falar, Eliana? Levantou a mão? Eu quero. Ontem eu sonhei que parecia assim que eu era Moisés, sabe? Era uma bengalinha preta que se transformou em uma cobra, igualzinha a passagem de Moisés lá, né? Aí eu fiquei pensando, até falei para a Pamela, eu falei assim, nossa, parece que Moisés, ele, Deus, ele quer mostrar que, como se eu fosse Moisés, quisesse resgatar o povo daqui para levar numa terra que mana leite e mel, que é o que vocês vão vir fazer, né? É isso aí, nós já estamos fazendo. Então. Não estamos fazendo só, estamos fazendo a partir de uma mulher que saiu da sua cidade com fome e sede, querendo algo. Então Deus alinhou as alianças corretas para liberar através dela libertação para os cativos. A cobra e o cajado são símbolos poderosíssimos, porque o bom pastor teria que se tornar a cobra para remover o veneno da humanidade. Cristo diz, eu sou a serpente de bronze que vocês levantaram no deserto. Havia uma pestilência matando o povo de Israel. E aí houve um ato que Deus pediu a Moisés. Levante uma serpente de bronze. Quem olhar para a serpente vai ser curado. Quem não olhar vai padecer. Jesus foi levantado no madeiro como maldito. Maldito seja todo aquele que subir no madeiro. A serpente de bronze. Agora você diz, mas Jesus não é o cordeiro? Não é o leão? Também a serpente. Por quê? Quem enganou a humanidade? Quem colocou o veneno do pecado no homem? A serpente. Amém? Agora, pense comigo, se a serpente colocou hoje, como qualquer biólogo não me deixa mentir, de onde se tira o antídoto do veneno?
da serpente? Da própria serpente. Então, Jesus teve que assumir o local de pecado, assumir o pecado de todo mundo, beber do veneno de todo mundo, ser levantado como uma serpente para liberar a cura para todos aqueles que olhassem para ele. Então, o cajado de Moisés se tornando em serpente era uma alusão do ministério de Cristo, que seria levantado como serpente para libertar os cativos. Isso é demais. E isso na tua mão é uma chave que Deus te escolheu para isso, para te trazer e te usar nesse tempo como alguém que vai dar vista aos cegos, tirar o fardo dos cansados, liberar vida sobre os que estão mortos e fazer com que algo sobrenatural aconteça na tua cidade. Amém. Deus precisa de uma maneira legal em sua suprema corte para se mover. Bom, eu termino hoje dizendo, Deus precisa de um corpo disponível. Hoje tem culto. Eu vou estar disponível. Durante o dia, eu estou disponível. A todo tempo, eu vou estar disponível. E se Deus precisa de um homem, eu estarei lá. Se Deus precisar de uma mulher, você vai estar lá, amor? E vocês estarão disponíveis? Porque Amém. se Deus achar alguém disponível para fazer uma aliança com ele, então ele terá um corpo para liberar seu governo e seu reino na terra. Amém. 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 Amém, gente? Amém. Que manhã Amém. poderosa. Amém.